Bom, rapaziada, dia de Copa e nada mais importa. Hoje, o primeiro duelo decisivo entre Inter e Fluminense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E nesse conteúdo, todas as informações sobre o time do Inter, os relacionados e a equipe que deve começar a partida, informações importantes do adversário do Inter no jogo, o Fluminense, como chega esse pressionado Fluminense do técnico Renato Portaluppi e também o meu palpite lá na KTO, kto.bet.br, tudo nesse conteúdo a partir de agora. Vamos lá, rapaziada. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link. Entra nesse link, vai te direcionar para a aba de registros da KTO. E lá, em 1 minuto e meio, no máximo, tu mata o teu registro, tu faz o registro e pode dar uma brincada em kto.bet.br. Bom, gente, vamos lá. O Internacional se concentrou ontem à noite. O Roger voltou a adotar o esquema de concentrações no Inter. O Inter estava fazendo em jogos mais tarde no Beira-Rio. Os jogadores dormiam nas suas residências com as suas famílias e voltavam no dia seguinte e iam se concentrar, se encontravam no CT Parque Gigante e depois iam ao estádio Beira-Rio. Bom, o Inter se concentrou para esse jogo contra o Fluminense porque é uma decisão, é um jogo importante de ida de oitavas de final de Copa do Brasil. A gente sabe, as Copas são são o grande objetivo do Inter na temporada, tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores da América. 23 jogadores relacionados, são eles os goleiros Rocher e Antony, os zagueiros Vitão, Mercado, Vitor Gabriel, Cleiton Sampaio e Juninho, os laterais Brian Aguirre, Bernabé e Benítez, os volantes Thiago Maia, Bruno Henrique, o estreante Richard, Ronaldo e o garoto Luiz Otávio, os meias Alan Patrick e Bruno Tabata e os atacantes Borré, Ener Valencia, Wesley, Carboneiro, Vitinho e Gustavo Prado. Duas grandes novidades então, o Richard sendo relacionado pela primeira vez, primeiro volante contratado nesta janela pelo Inter, e o retorno de Ener Valencia, que teve uma pancada na perna esquerda. Pela informação que tenho, foi antes do jogo contra o Santos, tá? Ele jogou já contra o Santos e entrou no segundo tempo com algumas dores na perna esquerda por uma pancada que ele tinha tomado depois do Super Mundial. E tem outra novidade, que é o garoto Ricardo Matias, segue de fora com desconforto muscular na coxa esquerda. Já tem 3 jogos aí, 4 que ele não atua com a camisa do Inter desde antes da parada, né? Depois da parada ele ainda não jogou com a camiseta do Internacional. Bom, o time do Inter tem 2 mudanças em relação ao jogo do final de semana contra o Vasco. O Vitão volta ao sistema defensivo, o Cleiton Sampaio naturalmente volta para o banco, e o Carboneiro, que pediu para não começar contra o Vasco por desgaste físico, jogou o garoto Gustavo Prado. Carboneiro também volta ao time titular do Inter. O Inter para esse jogo contra o Fluminense, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Beira-Rio. Tem Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e o garoto Vitor Gabriel a zaga, e na lateral esquerda o Bernabé. Thiago Maia o primeiro volante, mais à frente o Bruno Henrique, de um lado o Wesley, possivelmente começando pela beirada direita mais uma vez, Alan Patrick centralizado, na esquerda Carboneiro e na frente Rafael Borré. Esse o Inter para encarar o Fluminense, 9h30 da noite no estádio Beira-Rio. E agora eu quero trazer aqui informações bem importantes do Fluminense com o meu parceiro Lessa, Vitor Lessa, principal setorista de Fluminense lá no Rio de Janeiro, que tem muitas informações, traz diversos furos de reportagem aí ao longo dos dias lá no Rio sobre o Flusão, e ele vai falar tudo sobre o adversário do Inter para vocês ficarem espertos em que Fluminense é esse que chega hoje à noite no Beira-Rio. Com vocês, o Lessa, trazendo informações do Fluminense. Fala, meu amigo Lucas Dias, um prazer falar com você, meu irmão, falar com a galera aí do seu canal, com toda a sua imensa audiência para esse jogo muito importante, né? Mais um jogo decisivo entre Fluminense e Internacional e Fluminense, depois de tudo que aconteceu naquela Libertadores de 23. Esse ano já teve Fluminense e Inter no Beira-Rio, o Fluminense acabou levando a melhor, e é claro que a expectativa é de que isso possa, do lado de cá, é que isso possa ocorrer novamente. Mas o momento realmente não é bom, né? O recorte não é bom. O Fluminense vem de uma sequência negativa de 4 derrotas
consecutivas, né? Um momento muito complicado e que ninguém imaginava. Depois da grande Copa do Mundo que o Fluminense fez, chegando à semifinal, né? Impressionando todo mundo, realmente um resultado além do esperado. E a gente imaginava o time chegar aqui, voltando dos Estados Unidos, voando também, competindo muito. Pegou, claro, adversários complicados, os melhores, ou 3 dos melhores times hoje do futebol brasileiro, que vão brigar lá em cima. Perdeu para Cruzeiro, para o Flamengo, para o Palmeiras e agora para o São Paulo, quando o Renato poupou muitos jogadores ali, pensando também no jogo de hoje. Isso é uma mostra para mim, uma prova, talvez, de que o Renato realmente está dando uma atenção diferente, especial a esse primeiro confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Como eu disse, a pressão ela existe, é grande, depois desses resultados negativos. Isso é inegável. Agora, também se entende que é outro tipo de competição, é mata-mata. Então é hora de deixar um pouco de lado o Campeonato Brasileiro e tentar mobilizar a equipe novamente. Esse vai ser o grande desafio do Renato. Para ele é sempre um jogo muito diferente, muito especial, enfrentar um Internacional pela história que ele tem defendendo o Grêmio, né, como jogador e como treinador. E como treinador, o Renato tem que tomar as decisões. E ele vem encontrando muita dificuldade para encontrar o substituto para John Ares. Ele perdeu a sua referência técnica, o seu melhor jogador, né? O jogador que desequilibrava, o jogador que resolvia muitos problemas, não tem mais John Ares. E desde então, ele não conseguiu encontrar ainda a melhor solução, o melhor caminho para resolver essas questões, ou essa principal questão. Ele vem deixando o time com 3 zagueiros, já jogou com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 3 atacantes, com 2 atacantes, e hoje, diante do Inter, a gente está imaginando, pelas últimas informações que temos, que o Renato vai com 2 zagueiros e 3 atacantes. A gente pode ter Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Ele sentiu um problema contra o Palmeiras, se recuperou, deve voltar. O René é que é dúvida, talvez não fique nem no banco. Ele sofreu uma lesão no calcanhar esquerdo, vem evoluindo, vem tratando, mas é dúvida, não há garantia de que ele vá para o jogo. Tá? Então, em termos de desfalques, é isso. E o Ignacio, o zagueiro Ignacio, que se lesionou contra o Palmeiras e talvez estivesse bem, poderia ser titular, o Fluminense jogar com 3 zagueiros com o Ignacio. Como não tem, a tendência é isso. Então, a gente fez a linha de 4, meio de campo com Hércules, Martinelli e o Nonato. Hércules briga por uma vaga com o Bernal, os dois brigando ali. No ataque, Serna, Soteldo e Germancano. Deve ser esse o time do Fluminense. Se entra mais um zagueiro, poderia ser o Manuel, como foi contra o São Paulo, aí teria que sair um dos atacantes, ou Soteldo ou Serna. Mas, repito, acho que o Renato vai tentar enfrentar o Inter espelhando o esquema do Roger Machado. Tem Paulo Henrique Ganso no banco de reservas, né? Um jogador que esse ano passou por muitos problemas, questões físicas, ainda não conseguiu tomar sequência, não atingiu o seu melhor nível. É um jogador que vem tendo muita dificuldade no ano. Nos últimos jogos, no entanto, tem entrado alguns minutos. Então, uma arma que o Fluminense tem no banco. Ele poderia até começar no 4-4-2 com o Ganso como meia, e aí tirava um atacante, mas isso não aconteceu ainda. Não foi uma opção do Renato até o momento. Então, essas são as possibilidades desse Fluminense, o recorte de um time que fez uma grande Copa do Mundo e que depois entrou novamente no momento de pressão. A torcida vem cobrando muito satisfeito com a saída do Ares, vem cobrando reforços, a diretoria trabalhando para reforçar o time. Enquanto isso, o Renato vai tentando fazer o que dá com o que ele tem em mãos para fazer com que o Fluminense possa voltar a vencer. E numa competição mata-mata seria melhor ainda. Se não vencer, deixar tudo, levar para o Maracanã um resultado, obviamente um bom resultado para tentar ficar com a vaga por lá. Fechou, meu amigo? Um abraço, tamo junto e nos falamos, claro, mais tarde lá no Beira-Rio. Aí então o Lessa trazendo informações bem importantes desse adversário do Inter na partida de hoje, 9h30 contra o Fluminense no estádio Beira-Rio, que promete estar lotado. O Inter já tem mais de 25 mil torcedores confirmados entre check-ins de sócios, venda de ingressos, e a expectativa, pelo que eu conversei com as pessoas do Inter, é de que bata os 40 mil, bata 40 mil torcedores. Se tu tá assistindo esse vídeo, vai pro Beira-Rio, leva o que der de casaco, manta, luva, touca, porque hoje promete ser uma noite daquelas de frio no Beira-Rio. A gente já tá vendo nas últimas semanas o frio que tá fazendo aqui em Porto Alegre, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então vai ser uma noite gelada em Porto Alegre, mas quente dentro de campo. Às 9h30 a bola rola para Inter e Fluminense. Teremos um Beira-Rio lotado, ainda bem, e a expectativa lá em cima
para ver o Inter de Roger Machado em campo, tá certo? Deixa aqui o teu nome, teu sobrenome, de onde tu tá falando e o teu palpite lá na KTO. Qual que é o teu palpite pro jogo? Manda aqui nos comentários do vídeo, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho e eu volto à noite depois do jogo do Inter, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.